O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 14, versículos 1 a 6. Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observavam. Em frente de Jesus estava um homem que sofria de hidropsia. Tomando a palavra, Jesus disse aos doutores da lei e aos fariseus: em dia de sábado é permitido curar ou não? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e o despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não tira logo daí, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Esse Evangelho de hoje então mostra Jesus numa refeição na casa de um fariseu num dia de sábado. Mostra que Jesus cura um homem que tinha um tipo de edema causado por acúmulo de líquido no corpo, hidropsia, diz o texto que nós lemos, né? Então, um tipo de edema, inchaço, causado por acúmulo de líquido no corpo. Mais uma vez, uma cura em dia de sábado, para mostrar, com o objetivo de mostrar que o sábado foi feito para o ser humano e não o contrário. A pergunta de Jesus aos fariseus e doutores da lei é realmente para ficar sem resposta. Em dia de sábado, que era o dia do descanso obrigatório que eles tinham que observar, Jesus pergunta: é permitido curar ou não? E aí eles ficaram em silêncio. O que mais podiam fazer? Isso é a pergunta que se faça: se é permitido curar, mesmo que seja no dia de sábado. A repetição de polêmicas por causa de curas em dia de sábado mostra a forma clara e definitiva que para Jesus sagrado é o ser humano. Então sempre teve essa polêmica porque alguns interpretavam estritamente, rigorosamente a lei do sábado, e aí achavam que nem curar era permitido e ficava essa polêmica, né? Então Jesus, ele novamente cura em sábado, novamente suscita polêmica por causa das curas, mas essas curas são um sinal que mostra de forma clara e definitiva que o mais importante não é observar o sábado, e sim ter caridade para com o ser humano, fazer o bem com o ser humano. Foi por causa do ser humano que Jesus aceitou morrer na cruz. Então, com muito mais facilidade, ele iria fazer o bem ao ser humano mesmo em dia de sábado. Se ele foi capaz de morrer por alguém, quanto mais curar alguém num dia de sábado. No ambiente da graça de Deus, não se pergunta se alguma coisa é permitida ou proibida. Tal pergunta se faz no ambiente da lei, né? Na lei que tem proibição e tem permissão. Quando se trata de graça, se trata de seguir a inspiração do Espírito e não proibições. Às vezes as pessoas ficam assim: mas isso aqui é pecado, isso pode, isso não pode. Siga o Espírito Santo. Se você seguir o Espírito Santo, se você andar na graça, não vai se preocupar com leis de permitido ou proibido, e sim você vai procurar de fato viver no Espírito de Deus. Então, a graça de Deus pergunta o que é o melhor para que o ser humano se torne como Maria, né, que era a toda cheia de graça, né? Então, é isso que conta na lei da graça, está cheio da graça. Permitido ou proibido tem a ver com a lei, tem a ver com o que está escrito, né? Quem vive segundo a graça vive segundo outra lógica. O melhor, o que convém, será o que edifica o ser humano, a sociedade que ele vive e a natureza que o envolve, né? Então, quem vive na graça vai viver nesse espírito de edificação, vai viver numa construção de uma sociedade justa, vai viver na preservação da natureza, tudo isso. Tudo é permitido, escreve Paulo aos Coríntios, mas nem tudo constrói, né? De fato, quem se guia pelo Espírito Santo tem o discernimento para saber que nem tudo constrói, apesar de tudo estar diante de nós como possibilidade a ser realizada. Então, guardemos todos os dias para reconstruir o paraíso. Guardar o dia, que a ideia é, assim como eles guardavam o sábado, tornando o sábado sagrado, nós devemos guardar todos os dias, ou seja, todos os dias como um dia especial, como um dia sagrado, como um dia que Deus fala conosco. Vamos à nossa oração. Senhor, nós te pedimos a graça então de viver no teu Espírito. Vem, Espírito Santo, nós queremos ser conduzidos pela tua graça e não por proibições ou permissões escritas, e sim pela tua graça,
pela tua unção agindo em nós, nos mostrando o que é de fato que convém, o que é de fato que constrói, o que de fato faz bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.